Graça e paz, queridos. Vamos cantar mais um pouquinho. Que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, e que Ele apareça, que todos nós fiquemos constrangidos com a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Que Ele cresça, eu diminua, e Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que isso seja uma verdade, Senhor, que seja uma realidade aqui nesta noite, que Tu cresça e que todos nós venhamos desaparecer, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Aleluia! Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Deus, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Que Ele cresça cada dia vez mais. Aleluia. Um grande prazer estar aqui. Estou honrado em receber esse convite aí do pastor Amilcar e da sua esposa, a pastora Miriam, e do meu amigo, Meu amigo de longas datas, Peçanha, vocês conhecem ele aqui como Aroeira, Marcos Aroeira. Bom, é com muita alegria, eu sou pastor Roberto Mamed, estou aqui, eu sou da igreja de Nova Vida, de Sampaio, mais uma parte, da família de Deus. Estou aqui com a minha esposa Janaína, faz assim com a mão. Não é só uma esposa, é uma amiga, é uma intercessora. Se eu estou aqui hoje, eu louvo a Deus em primeiro lugar e também para a minha esposa ter incentivado. O tema de hoje é servir por amor, Tem poucas pessoas que estão ligadas. Servir por amor. Mateus 4, 10, na parte B, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu gostaria que vocês podem se sentar. Daqui a pouco eu vou ler o texto, no qual nós vamos estar desenvolvendo a mensagem, mas antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre os motivos, que trava o crente, que impede o crente de avançar nesse serviço do qual todos nós fomos comissionados a fazer, o serviço de Deus. Eu separei aqui 5 motivos dos quais às vezes deixa a gente paralisado e não permite que eu ou você venhamos avançar na obra de Deus. O primeiro dele é a baixa autoestima. Quando nós não nos sentimos capazes de fazer a obra, e a palavra de Deus diz que Ele capacita aquele que Ele chama. E todos nós fomos chamados, todos nós fomos um dia chamados para essa obra. Lembra dos espias? Deus dá uma ordem através de Moisés para que eles, Josué, Não, Moisés mesmo, Moisés, para espiar a terra, os 10 espias, e eles vieram com uma notícia do qual eles desanimaram o povo. Por
causa da baixa autoestima daqueles homens, se achando como um gafanhoto. Nós somos como um gafanhotos aos olhos desses homens, né? Então, a baixa autoestima, ela impede de você realizar a obra de Deus, ao qual você foi chamado. A insegurança também. A insegurança é um outro motivo do qual você também, às vezes, por se sentir inseguro, você precisa ser incentivado através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, motivar a você, assim como ele fez com Josué: não te mandei eu, seja forte, corajoso, valente, porque é o Senhor que tem mandado, é o Senhor que tem nos comissionado. A outra também que é muito perigosa, principalmente nos dias de hoje, a distração. Andamos muito distraídos. O Espírito Santo, ele tem falado na sua igreja e às vezes ficamos distraídos. Às vezes nos deixamos se levar por uma conversa e muitas às vezes até mesmo está no telefone, no culto, quando nós devemos estar atentos o que o Senhor está falando na sua igreja. Deus, através de Eliseu, ele fala ali para o seu servo, Geazi: olha, você vai em direção ao filho da moça que havia morrido, da Sulamita, e fala: olha, se alguém falar com você, você não responde, porque você está sendo comissionado a fazer algo, você não pode se distrair. Muitas coisas têm distraído, muitas coisas têm roubado o nosso tempo, a nossa atenção naquilo que Deus tem nos comissionado. E o quarto motivo é a culpa. É a culpa. A culpa pelas nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas e precisamos entregá-las a Deus. Precisamos entregá-las a Deus e colocar ali um vigiar para que não caia. Mas a culpa, ela é um dos motivos que atrapalha o crente de avançar e pregar a palavra de Deus, de fazer a missão, o serviço, até na casa do Senhor. Pedro, ele foi comissionado a ser pescadores de homem. Mas a culpa, por ter negado a Jesus 3 vezes, fez com que ele voltasse a pescar. Sentimento de culpa. Jesus teve que ir diante de Pedro e reafirmar esse compromisso com ele. Pedro, tu me amas? Então, apacente as minhas ovelhas. E o quinto e o último, e aonde eu quero me apegar nesta noite, o quinto e último motivo, é entender a grandeza desse chamado para o serviço. Se nós não entendermos, nós ficamos paralisados. Se você não entende e você não sabe aonde você quer chegar, qualquer porta serve. Nós precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Qual é a direção que Deus está dando para essa igreja através do homem de Deus, através da mulher de Deus que está neste lugar. Abra comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5. Vocês aqui costumam ficar em pé para ler a palavra? Então vamos ficar? 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18. Vamos ler até o verso 20, a parte A. 2 Coríntios, capítulo 5. Amém? Posso ler? Vamos lá? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por meio de nós. Só até aí, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós termos acesso à Tua palavra. A Tua palavra, Deus, que tem o poder de nos limpar. A Tua palavra que tem o poder, Senhor, de nos dar a direção. Senhor, de quebrar os grilhões, de despedaçar as correntes. Senhor, essa palavra, Senhor, que é a boa e poderosa semente, que ela venha cair, Senhor, em terra fértil nesta noite, que venhamos produzir, Senhor, frutos, Senhor Deus, a 100 por 1. Assim nós oramos, crendo em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, podeis assentar. Glórias a Deus. Deus, por meio de Jesus, querido, nos deu um ministério, e nós precisamos entender a grandeza desse ministério. Nós, como eu, não sei quem nasceu aqui em berço evangélico, mas andava perdido nesse mundo. E Deus, no meio dessa multidão, me escolheu. Não foi eu que escolhi ele. Ah, pastor, mas eu nasci em berço evangélico. Deus escolheu você para nascer nessa família. Ele te deu essa graça. Deus é que nos escolheu. E se nós entendermos isso, que Ele nos escolheu e nos escolheu para um propósito, e que propósito é esse? Servir o reino de Deus aqui na terra. Acabamos de ler que nós somos o quê? Embaixadores. Se nós somos embaixadores, aqui é uma embaixada. Uma embaixada do céu na terra. Aqui é o lugar que representa o céu na terra. Quando você entra aqui, é como se você estivesse entrando no céu. Quando você vai numa embaixada do Brasil, em qualquer lugar do mundo, que tenha uma embaixada, quando você coloca o seu pé do portão para dentro da embaixada, você está no Brasil. Você está no Brasil. Ali é uma terra brasileira. Aquele pedaço é uma terra brasileira. Você está ocupando um espaço físico no céu. Isso é tremendo demais. E Deus te escolheu para que você fizesse parte disso. Desse projeto, desse grande propósito. Qual o propósito de Deus? Ter uma grande família, muitos filhos. E Ele escolheu eu e você, independente da idade, independente do que você sabe, do que você é socialmente, financeiramente, não importa. Ele te escolheu, porque Ele sabe aonde Ele pode chegar através da sua vida. Ele sabe. O problema é que nós não sabemos. O problema é que ficamos olhando para nós mesmos e colocamos obstáculos. Ao invés de olhar no espelho e se ver como um leão, às vezes a gente se vê como um gatinho. E você age da maneira que você se vê. Você se vê como? Como você se vê? É isso que eu quero despertar. O propósito dessa mensagem é despertar em você e dizer para você, você é um embaixador do céu. Você é um embaixador do céu. E Deus escolheu você com esse propósito. O que é um embaixador? Porque não adianta ter uma embaixada se não tiver o embaixador, os embaixadores. E se tiver os embaixadores e esses não estiverem trabalhando? Que propósito é esse? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar claro. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um microfone. Está mutado esse microfone? O de fio? Está mutado? Rapidamente, irmãos. Ele não desconecta, não? Vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui. O que está na minha mão?
O microfone. Fácil de identificar que é um microfone. Ele não tem propósito se ele não estiver ligado. Se ele não estiver ligado no fio, ele perde o seu propósito. Mas você consegue identificar que é um microfone. Assim é o crente que anda desligado. Você identifica que é um crente, mas não tem um propósito porque anda desligado. Não sabe por que ele foi criado, qual é o propósito dele. Precisamos saber qual é o nosso propósito. O propósito, quando o engenheiro criou esse microfone, foi para que ele produzisse o quê? Som. Foi para produzir som. O propósito de Deus, quando te chamou, foi para você ganhar almas, para representar o céu na terra. Servir a Deus com alegria. Ter a honra de saber que você é um representante legal do céu na terra. E digo mais, com poder. Com poder. Porque é dado o poder. Foi dado todo o poder à igreja do Senhor, mas nós somos tímidos diante das dificuldades, diante dos desafios, nós nos intimidamos e ficamos acanhados. E isso nos paralisa, nos impede de avançarmos. Eu trouxe algumas referências do que é um embaixador, um enviado para representar uma nação em uma terra estrangeira. Nós fomos enviados do céu. Jesus, orando a Deus, ele falou: Pai, eles não são daqui do mundo, assim como eu também não sou. Mas eu te peço, Senhor, que não tire do mundo, mas que livre do mal. Nós não somos mais desse mundo. Nós somos embaixadores do céu na terra. Vocês estão entendendo isso? A grandeza desse chamado, que você é escolhido e uma escolhida de Deus. Não olhe para a sua dificuldade, mas eu não sei falar. Foi a mesma coisa que Moisés disse. E libertou uma nação. Libertou uma nação. Ah, pastor, mas olha a minha idade. Apesar da idade de Moisés, Deus usou ele libertou uma nação. Não importa a idade, não importa se você sabe falar ou não, importa sim que você deve se aplicar no conhecimento da palavra de Deus para poder avançar. Avançar com sabedoria, manejando a palavra de Deus, buscando ao Senhor, saber qual é a direção que o vento do Espírito Santo está soprando para este lugar, para que você possa servir a Deus e servi-lo com alegria no seu coração. Então, sendo assim, Deus nos chamou, cada um de nós, cada um de vocês, para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os encarcerados, chegar demônio na frente de você. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Você tem esse poder dado pelo Senhor. Colocarás as mãos sobre o enfermo e esse será curado. Expulsará demônios. Esse poder ele foi dado à igreja do Senhor para proclamar salvação aos que estão perdidos neste mundo. Esse é o serviço que nós temos que apresentar ao Senhor. Além do chamado universal, que é esse chamado, que eu acabei de dizer, sermos reconciliadores. Paulo diz que ainda foi confiado, olha que tremendo, foi confiado a você a palavra da reconciliação. Eu ouvi um testemunho, que foi um testemunho, um pastor, amigo meu, disse que estava atravessando a ponte Rio-Niterói, sentou do lado dele um rapaz cabeludo, cheio de tatuagem. Aí ele olhou assim, deu um lugar para ele, ele sentou do lado, ficou olhando pela janela assim.
Aí o Espírito Santo falou no coração dele. Fala para ele, eu te amo. Aí ele, não vou falar isso. O cara cabeludo, cheio de tatuagem. Ele já estava fazendo o quê? Um pré-conceito. Achando que aquela palavra não poderia atingir aquele rapaz, porque ele era cabeludo, cheio de tatuagem. Aí ele falou, não vou falar. Segunda vez, veio a voz do Espírito Santo. Fala para ele que eu amo. Aí ele falou, não vou falar não. Puxa, Senhor, tem nada a ver, olha só a cara desse cara. E ele olhava para ele assim, o rapaz está olhando pela janela. Terceira vez, o Espírito Santo fala para ele, Jesus te ama. Ele não falou. O rapaz levantou, pediu licença, saiu, correu e pulou. A palavra de Deus que acabamos de ler, que Deus não imputa o pecado do homem para reconciliá-lo. Ele já estava imputando, dizendo que o cara tinha tatuagem, era cabeludo. O nosso papel não é julgar, não é ter um preconceito. Às vezes a gente não quer falar do amor de Deus para o nosso vizinho, que o nosso vizinho a gente fala assim, o capeta purinho. Essa é a sua visão. De repente o Espírito Santo de Deus quer que você fale do amor de Deus para ele, para que ele possa ter a mesma oportunidade. Cabe a mim, cabe a você a falar. A transformação, quem vai dar é o Espírito Santo. Não sou eu. Só que às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Primeiro a gente faz o papel do diabo, a gente acusa. Depois a gente quer falar de Jesus e quer fazer o papel do Espírito Santo. Convencer a pessoa do pecado. Esse papel é do Espírito Santo. O que nós temos que fazer é falar do amor de Deus, do poder transformador da palavra de Deus. Esse é o nosso serviço como embaixadores, representantes de Deus aqui na terra. E essa palavra foi confiada a cada um de nós. A cada um de nós. Você tem esse poder, porque quando você libera essa palavra, ela não vai voltar vazia. Eu falei, eu entreguei o folheto, ele rasgou, amassou, jogou fora. A boa semente foi plantada. Se for uma terra boa, vai dar fruto. Vai dar fruto. E o papel de fazer a semente crescer também não é nosso. O nosso papel é plantar a boa e poderosa semente que é a palavra de Deus. Então, além desse chamado universal que todos nós temos, de pregar o Evangelho, de falar o amor de Deus, de dar testemunho com a nossa vida, que às vezes a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta a multidão. Pessoas olham para a tua vida e falam, olha, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Ou não. Nós precisamos dar esse exemplo. Então, além desse chamado universal, também temos um chamado com um propósito específico para cada um de nós. Tem um propósito específico. E para elucidar esse exemplo, eu quero falar um pouco a respeito de Gideão. No livro de Juízes, nos mostra de que, em tempo, o povo de Deus sofria perseguição dos seus inimigos e Deus levantava um homem ou uma mulher para ser libertador do povo. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor e voltava para o cativeiro, voltava a sofrer na mão dos seus inimigos. E Deus levantava ali um juiz, e foi assim que ocorreu no tempo de Gideão. Gideão, sabemos a história, estava malhando, trigo no lugar de amassar uva, e ali Deus se apresenta a Gideão através do seu anjo e fala com Gideão que o povo estava clamando ao Senhor 7 anos, sendo perseguidos, sendo massacrados pelos medianitas que Deus havia entregado, porque o povo havia se desviado do caminho do Senhor. Então Deus levanta Gideão para libertar o povo da opressão do inimigo. Para que Deus levantou Gideão? Para libertar o povo, dessa perseguição do inimigo.
E no caso de Gideão, Deus deu uma ordem: olha, você vai derrubar ali o poste ídolo de Azara, o altar de Baal, e ele passou a ser chamado de Jerubaal, né? E ficou conhecido assim como Jerubaal. Quando vocês forem ler ali em Juízes, né, no capítulo 6 em diante, a história de Gideão, vocês vão ver que ele passa a ser chamado de Jerubaal, porque ele obedeceu à voz do Senhor. Ele obedeceu à voz do Senhor. E no capítulo 8, no verso 22, diz assim, então os homens de Israel disseram a Gideão, peraí, pulou aqui, irmãos. Gideão, então, ele liberta o povo da escravidão, né? Ou seja, da opressão do inimigo. E aí, no capítulo 8, no verso 22, diz assim, então os homens de Israel disseram a Gideão, domine sobre nós, tanto você como seu filho, e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos medianitas. Domine sobre nós. Parece uma proposta muito boa, porque Gideão, um homem de Deus, temente a Deus, fez tudo o que Deus mandou e Deus deu vitória. É assim que Deus trabalha. Quando nós obedecemos ao Senhor, pode contar que vem vitória. E teve vitória para o povo de Deus, e aí eles fazem uma proposta para Gideão. Que proposta é essa? Reina sobre nós. Domine sobre nós. Seja o nosso líder. E Gideão rejeita essa proposta. Por quê? Gideão entendeu o seu propósito. O propósito era libertar o povo da opressão dos medianitas. Não foi chamado para liderar, ele não foi chamado para reinar, e ele sabia disso. Apesar de ser uma proposta que parecia vir de Deus, muito boa, que mal há em você ser líder? Qual é o mal? Que eu estou servindo a Deus, mas não era o propósito de Deus. Então Gideão, ele recusa essa proposta. Ele diz, eu não vou reinar sobre vocês. No verso 23 ele diz, porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco o meu filho dominará sobre vocês. O Senhor dominará sobre vocês. Na época de Juízes, quem dominava, quem reinava era o Senhor. E Gideão sabia disso. Então Gideão, ele não aceita essa proposta. Gideão entende o seu chamado de ser libertador da opressão do povo. Nós precisamos entender o nosso chamado. Apesar de às vezes parecer só isso, Senhor, só libertar, agora está tudo certinho, eu posso reinar, né? Eu posso liderar. Nós precisamos entender o nosso chamado. Se o meu serviço é ficar na portaria, e o Senhor me chamou para ficar na portaria, eu vou ser o melhor porteiro. Vou receber as pessoas com o maior sorriso possível. Vou ser um abençoador. Vou profetizar. Tenha um bom culto, que essa noite seja uma noite diferente, que você saia daqui. Tem que chegar e profetizar sobre a vida da pessoa, porque eu sou o melhor porteiro. Se eu fui chamado para limpar o banheiro, já fiz muito isso na casa de Deus, eu vou fazer da melhor maneira possível. Se eu sou chamado para cantar, e os irmãos que estão aqui sabem disso, que também já fiz parte de ministério de música, requer de nós o quê? Ensaios, dedicação, ouvir. Requer de nós aplicar o nosso tempo naquilo que eu fui chamado. Então, eu tenho que procurar fazer o melhor. Gideão fez o melhor que poderia fazer, ele entendeu o seu chamado. Nós precisamos entender esse chamado específico. Saber o que Deus quer da minha vida, além do chamado universal de sermos reconciliadores de Deus e aos homens a Deus.
Mas um dos filhos, chamado Abimeleque, ele não entendeu. Gideão tinha 70 filhos. Um filho, Abimeleque, filho de uma concubina que morava em Siquém, não entendeu isso. Ele queria reinar. Gideão deixou bem claro: nem eu, nem meus filhos reinará sobre vocês, dominará sobre vocês. Mas o filho não entendeu. O filho queria reinar. E ele vai até a cidade dos seus pais, em Siquém, reúne a sua família e diz assim: o que é melhor para vocês? Que 70 homens reinem sobre vocês ou apenas um? Esse um era ele. É óbvio, a família vai falar: que servir a um Deus, a um rei, dar, a ele o imposto, já é difícil, imagina 70. Ele falou: não, que seja um. Ele: então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão até o povo, até a cidade, e vai dizer o seguinte, e ali ele instrui os familiares deles para incitar o povo a aceitar Gideão, Abimeleque como rei. E ele sai. E eles vão além, eles traz oferta e deposita nos pés de Abimeleque. Abimeleque pega aquele recurso e ele chama alguns homens e paga alguns homens malfeitores para fazer parte do seu exército. E matou todos os seus irmãos e só escapou um. E esse um que escapou se chama Jotão. Jotão, ele era o mais novo. E ele proclama uma alegoria profética. Eu falo profética porque ela se cumpre na íntegra no verso 49 do capítulo 9. Tudo que ele fala se cumpre na íntegra. Em Juízes 9, você que gosta de anotar, no verso 7 até o 15, diz assim: quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte, em Gerezim. E em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu bom vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. E foi exatamente o que aconteceu no final, lá no verso 49. Esse texto que acabamos de ler tem 3 lições que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira: Deus chamou uns para ser oliveira, algumas pessoas aqui para ser oliveira. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens. O óleo, ele remete à unção. O óleo, ele nos remete à consagração, ao nosso chamado.
Tem muita gente deixando o seu óleo, a sua unção, para poder reinar, para poder liderar, para poder aparecer. Ao invés de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, a sua unção, ela não está à venda. O seu ministério não está à venda. Por isso que a gente vê muitos homens de Deus que começam muito bem e terminam muito mal. Porque começam a ficar famosos e quer reinar sobre o mundo. Quer aparecer para todos. Não há mal nenhum que ele cresça. Que ele seja glorificado através da sua vida. Mas não que você venha tomar o lugar dele. E é exatamente isso que essa passagem está falando. Quando Jotão falou a respeito disso, para os cidadãos de Siquém, era exatamente isso. Gideão, ele foi ungido por Deus, mas ele não reinou sobre o povo. Ele usou aquela unção de conquista para libertar o povo, e não para reinar sobre o povo. Vocês estão entendendo isso? A segunda lição que a gente pode aprender é que Deus chama algumas pessoas para ser figueira. E não para reinar, mas para ser figueira. Então as árvores disseram à figueira: venha você e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Meu irmão, minha irmã, através do seu amor, através da sua doçura, através desse teu jeitinho, Deus quer conquistar vidas. Deus quer atrair vidas para o seu reino. É através desse seu jeito de ser longânimo, paciente. É através desse jeito. Não é do muito falar, não é da grande sabedoria terrena, mas é da sabedoria que vem do céu. É esse fruto que vem através da busca do Espírito Santo na sua vida, que Deus quer que você seja um canal do fluir dele neste lugar e aonde você estiver. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele te chamou com um propósito universal e um propósito específico. E nós precisamos entender que propósito é esse. Eu não posso me comparar a ninguém, eu não posso querer ser igual a ninguém. Eu tenho que agir dentro do querer de Deus, dentro daquilo que Deus me chamou. Se é para ser figueira, então eu vou ser figueira. E eu preciso entender isso. E a terceira lição que nós precisamos aprender com esse texto. Então as árvores disseram à videira: venha você, reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu bom vinho, que agrada a Deus e aos homens, em primeiro lugar, que agrada a Deus e depois aos homens. Vinho nos remete à alegria, à aliança. Não podemos deixar de servir a Deus com alegria. Não podemos perder essa aliança que nós temos com o reino de Deus neste lugar, na sua vida, na sua casa. Pessoas perdem a alegria de servir a Deus. Tem pessoas que perdem a alegria de vir na casa do Senhor. Parece que vem com uma pedra amarrada, carregando um peso. A obra de Deus não é peso para ninguém, é uma honra. É uma honra você ocupar esse espaço físico. Esse espaço físico era para ser disputado, metro quadrado, era para ser disputado porque você está no céu. Esse lugar é o lugar onde há possibilidade de milagres para a sua vida. Há possibilidade de transformação. É aqui que vem a resposta de Deus para a sua vida. É neste lugar. Não que Deus não venha falar com você na sua casa, Deus fala. Se você busca, Ele vai falar. Mas é neste lugar que Ele tem um compromisso, porque aqui está o nome do Senhor. O Senhor tem um compromisso.
Não com o lugar físico, entenda isso, mas aqui é a embaixada. E de que adianta a embaixada sem os seus embaixadores? E do que adianta a embaixada com os seus embaixadores de braços cruzados? Fomos chamados para servir, e servir com alegria, com amor ao Senhor. E o vinho nos remete a isso. Nós somos chamados por Deus e devemos exercer esse chamado com alegria. Muito tem encarado esse chamado com peso. Não encare esse chamado com peso. A obra de Deus não é pesada. Se por acaso você está fazendo algum serviço e está lhe pesando, é porque você não foi chamado para fazer isso. Porque o fardo do Senhor é leve. Seja lá o que for, se for para você botar uma escada e subir e descer, você vai fazer isso com alegria e no final do dia você vai estar leve. Sair para evangelizar, que Peçanha diga isso, né? Um homem que gosta de evangelizar, de fazer a obra de Deus, né? De estar fazendo o ide do Senhor, e quando volta, você dá, né? Mas quem recebe muito mais é você, não é verdade? Somos nós que recebemos. Porque quando você se entrega na obra de Deus, quando tu faz a obra de Deus com alegria, você é que recebe. Senão nós temos que tirar ali aquela parte do Salmo, alegrei-me como me disseram. Vamos à casa do Senhor. Com muito pesar, fiquei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A fim de ir não, mas acho que vou. Não sei se vou, não sei se fico. É com alegria, queridos. Muitos queriam estar ocupando a cadeira que você está ocupando. Não quero aqui colocar peso, mas é uma grande realidade. Estão enfermos, outros não podem andar, e nós podemos, estamos aqui com saúde, então nós temos que fazer isso com alegria, tendo em mente que quando você atravessa essa porta, você está entrando no reino de Deus, no céu, com temor no coração. Abacuque 2 diz, cale-se toda a terra, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra, para quê? Ouvir a voz do Senhor. O Senhor está falando. Todos nós fomos escolhidos por Deus e consagrados para o serviço. Quando vamos consagrar assim um diácono, um evangelista, sempre usamos, né? Eu te consagro para o serviço da obra do Senhor. Nós somos consagrados. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós fomos chamados. Não foste você que escolheu ele. Ele que escolheu a vós outro. Assim diz o Senhor. Não importa como você vai servir, intercedendo, socorrendo. Eu conheço um diácono, que tu pode ligar para ele, quer deixar ele alegre, é ligar para ele 3 horas da manhã e dizer para ele, olha, eu enguicei aqui na Ponte Rio-Niterói, estou indo agora. E faz isso com uma alegria, ele fala, cara, eu não sei o que é. Ele está andando uma vez, passando, não foi eu, foi um pastor amigo meu, disse que estava passando numa via expressa e tinha um morador de rua, né, nesse frio. Ele, para o carro, o que foi? Ele viu um cara ali. Ele correu, tirou o casaco dele, da Adidas ou Nike, não sei, deu para o cara e voltou para o carro. Ele faz isso com alegria. Ele diz que quando ele faz isso, pensa numa pessoa próspera. Ele é camelô, mas ele tem 5 casas em Rio das Ostras, 3 casas, 3 ou mais, ali em Curicica. Abençoado. Porque quanto mais você cresce e contribui, mais essa fonte vai jorrar. Porque o Senhor olha para você e vê um canal do fluir dele. E eu fico assim, bem à vontade, que eu não sou daqui, eu posso falar.
dízimo e oferta. Se o Senhor olha para um de vocês e vê um canal do fluir, Ele vai aplicar aonde, irmãos? Se a palavra de Deus diz que o Senhor provê para si a sua oferta, e se Ele vê em você um abençoador, é você que Ele vai usar. E quanto mais você dá, mais vem, e assim vai indo, porque Ele vê você como um canal do seu fluir. Todas essas lições foram deixadas pelo Senhor Jesus, e Ele mesmo deu o exemplo de servir. Cantamos aqui, né, que Ele cresça, né, mais de ti, né, mais de ti, menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça. Essa música foi muito pontual para essa mensagem. E eu me constranja com toda a sua glória e todo o seu amor, infinita, servo de todos os irmãos. Jesus deu esse exemplo. Mateus 20, no verso 25, diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas vocês não será assim. Nós não fomos chamados. Deus chama alguns para pastores, um para apóstolo, mas não é para dominar. É para instruir, para dar direção, como uma flecha. Mas entre vocês não será assim, diz o Senhor. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Servir um ao outro. Servir com alegria. Jesus nos deu esse exemplo. A mãe de 2 discípulos de Jesus chegou ao Senhor: eu peço que o Senhor permita que um filho meu sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus chegou e falou: você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Pessoas que não entendem o chamado, elas querem holofote. Elas querem aparecer, quer estar lá na mesa, mas eu quero sentar um na direita ou que quero que o outro sente à esquerda. Jesus só disse: olha, você não sabe o que está pedindo. Mas não compete a mim, compete ao Pai quem vai sentar aonde. Compete ao Pai quem vai brilhar. Jesus, nessa passagem, ele deixa-nos uma tremenda lição. A primeira, ele informa o sistema do mundo, que o sistema do mundo que tem esse olhar de querer mandar, de querer dominar, de querer governar. Os governadores dos povos dominam, ele diz. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas com vocês não vai ser assim. A Bíblia vai informar em Efésios, no capítulo 2, no verso 1 em diante, vai informar que Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. No passado nós tínhamos esse mesmo pensamento. Querer dominar, querer aparecer, querer se projetar, mas agora Jesus nos dá uma direção. No passado nós éramos assim. Depois Jesus ensina como funciona o reino do céu, o reino de Deus aqui na terra. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Eu fui chamado para servir. Cada um de nós foi chamado para servir.
Apóstolo Paulo ensina que nós devemos suportar a fraqueza do outro. Às vezes tem irmãos, né, que falam assim, pô, o irmão é pesado, né? O irmão parece que vem com uma carga, né? Como essa cadeira aí. Ela está suportando o teu peso. Tem pessoas que são pesadas e nós temos que suportar. Suportar em amor, em longanimidade, em paciência. Por isso que alguns são chamados para ser figueira. Para ser figueira. Para olhar para essas pessoas e abraçar e olha, vem comigo, eu vou te discipular. Até consolidar a pessoa. Consolidar a pessoa na casa de Deus. Jesus também ele dá um exemplo em João 13,14. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhe dei exemplo. Lavar os pés nessa época de Jesus era o serviço mais baixo que tinha, né? Da classe mais baixa. Lavar os pés era como se fosse hoje um limpador de esgoto, vamos dizer assim. E quem fazia esse serviço era escravo. Só escravo lavava pé. As pessoas andavam e não havia asfalto, não havia calçada, chegavam com o pé todo cheio de barro, e ali o escravo chegava, lavava o pé, e o anfitrião mandava ele lavar o pé do convidado, nem olhava para a cara do escravo. Jesus fez esse papel, dando o exemplo que nós temos que ser assim. Nós estamos aqui nessa casa para servir a Deus. Se chegar alguém e você precisar, entenda, lavar os pés num bom sentido, você deve lavar. Não é humilhação, não. É servir a Deus com alegria. Jesus nos deu exemplo. Eu estou dando vários exemplos para que você saiba até onde Deus quer nos tratar no sentido de servir no reino de Deus. É uma honra muito grande. Quem trabalha com moradores de rua sabe disso. Você largar a sua casa, largar a sua família, às vezes ir para uma noite fria, cuidar de um morador de rua, a grande maioria é escolha deles, eles que escolheram estar, mas ali também tem pessoas que são vítima de muitas coisas que aconteceram, vítima de Satanás, vítima do sistema, e você vai lá como um socorro para essa pessoa. Filipenses 2, verso 1 e 8 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideres uns aos outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que a ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso para completar um propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Jesus, ele foi às últimas consequências. Entendeu o seu chamado, esvaziou-se de si mesmo por amor a nós. Até onde eu sou capaz de ir para dar uma resposta a esse amor? Até onde eu posso me dedicar
vamos dizer, para o Senhor olhar e falou, valeu a pena eu ter morrido por ele, eu ter morrido por ela. Olha a resposta que o meu servo e minha serva está dando. Olha a dedicação desse povo para o meu reino. Olha o amor que eles têm pelas almas. Valeu a pena eu ter morrido por eles. Valeu a pena o meu sacrifício. Irmãos e irmãs, não deixe o seu óleo, não deixe a sua unção. Não deixe que nada venha apagar o seu óleo. Faça como as virgens prudentes, que vigiou, que manteve ali o óleo, para que as suas lamparinas não se apagassem. Busque a direção de Deus para a sua vida. Pratique o fruto do Espírito, o seu amor para com as almas. Não tenha um preconceito para ninguém lá fora, nem aqui dentro. Estamos vivendo um momento que pode entrar por essas portas 2 homens de braços dados. E o que nós vamos fazer? Eu conheço testemunhos que isso aconteceu. Hoje um deles tem 2 filhos, bem casado, o outro não. De vez em quando vai à igreja, mas um escutou a voz do Espírito Santo. Nós não sabemos o que nos espera no futuro, mas se nós tivermos amor, direção do Espírito Santo, nós saberemos como agir, saberemos como devemos agir. Não deixe que o dia a dia roube a sua alegria. Não permita isso. Não permita isso. Você é um embaixador de Deus na terra. Você foi escolhido por Deus para fazer a obra dele aqui na terra. Com seu vizinho, com seu parente. Não vamos colocar empecilhos para que eu vá até alguém falar do amor de Deus. Não, aquela pessoa ali não, ele é muito rebelde. Não devemos esperar a transformação da pessoa para depois ir falar do amor de Deus. Porque quem transforma é o Espírito Santo, não somos nós. Temos que derrubar essas barreiras de preconceitos, barreiras que nos limitam de avançar, da igreja avançar. A palavra de Deus diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso significa, porta, queridos, porta é um lugar de proteção, é um lugar que coloca limite. O diabo tem roubado as almas, tem trancado as almas. Sabe o que significa isso? Que a porta do inferno não vai prevalecer. É a igreja do Senhor que precisa avançar, colocar o pé na porta, porque ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Você vai falar do amor de Deus, você vai liberar a palavra de restauração, e a pessoa vai ser restaurada, de libertação, e a pessoa será liberta, de cura, e a pessoa será curada, porque a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, e que Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Quero orar por você. Feche seus olhos. Amado Deus, querido Pai, aqui está a sua igreja, ó Deus, que o Senhor escolheu conforme está escrito na tua palavra. Foi o Senhor que escolheu cada um que está aqui nesta noite. O Senhor tem uma obra a ser realizada, e aquele que começou a boa obra é fiel, é poderoso para terminar a obra que o Senhor começou a fazer na vida dos seus amados. Senhor, eu declaro agora, eu profetizo, Senhor, sobre esta igreja, que toda vergonha caia por terra, que tudo aquilo que limitava o seu povo de falar do seu amor caia por terra em nome de Jesus, que haja intrepidez,
timidez, que haja ousadia, que o teu povo, Senhor, seja um instrumento seu, Senhor, para povoar o céu. Deus, em nome de Jesus, que a palavra que estará na boca dos seus amados é palavra rema, é palavra de libertação, é palavra de cura, é palavra de restauração, não é palavra que irá, Senhor, limitá-los. Senhor, toma a mente dos seus filhos, Senhor, tira todo o bloqueio, tira todo o si, Senhor, tira tudo, Senhor, que vem, Senhor, limitá-los, ó Deus, de fazer a sua boa e poderosa obra neste lugar, e aonde eles estiverem, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja no lar, seja na rua, aonde eles estiverem, Senhor, que haja ousadia, que o seu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de agir através dos seus filhos, liberdade, Senhor, para fluir, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém.